Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui no Ateliê Bucket. Aqui já estou aqui com tudo preparado para a gente começar a costurar. E aqui eu tô com a modelagem, tá? Essa aula já adianto, eu vou passar medidas, tá? Então já pego o caderninho para poder anotar. A gente vai fazer uma bolsa hoje, ó, espelho bem grande, né? Só que não vai ficar uma bolsa tão gigantesca, porque aqui a gente separa o nosso fole, né? Que a gente tem o espaço do fole que tô contando, mais a margem de costura. Não sei se dá pra ver aqui a linha, né? Então, a gente não tem um corpo de bolsa tão grande assim. A gente tem pences, né? Então essas pences também vão tirar da altura, né? E o fole vai tirar da largura. Então a modelagem é grande, tá? Eu fiz uma folha A3. Ou você pode juntar duas folhas de sulfite para fazer. Mas a bolsa em si não é tão gigantesca assim, não é uma bolsona, não. Ela é uma bolsa maior um pouquinho, mas não tão grande, né? Vamos às medidas, né? Pegue o caderninho, caneta, para anotar. A gente vai fazer aqui, você vai começar fazendo um retângulo, como sempre, né? As modelagens que eu passo medida sempre começa com retângulo, para ser mais fácil. Eu tento simplificar ao máximo a modelagem, para que todo mundo que assistir consiga fazer, produzir sua bolsa, tá? Então, vamos lá, um retângulo medindo. Deixa eu medir aqui de cima que tá bem corretinho. Ali eu tirei um pouquinho, né? 40 centímetros de largura, né? Aqui a gente vai ter 40 por... Vou medindo na hora aqui pra eu lembrar. 28,5 de altura, tá? 40 por 28 o retângulo. Desenhou o retângulo 40 por 28, você vai estar com esse papelzão aqui na sua frente. A folha A3 tem 42 por 29. É quase a folha A3 inteira, né? Então, você vai vir aqui na parte de baixo. Vou dobrar para explicar que fica mais fácil. Vou guardar essa régua, porque ela é bem grande. Ela atrapalha aqui. Aí, você vai vir aqui na parte de baixo, tá? Aqui na parte de baixo da sua modelagem, do retângulo de 40 por 28,5. E vai marcar 1 centímetro aqui, da parte de baixo para dentro, e vai vir aqui com a régua na parte de cima, tá? E vai marcar no 1 centímetro que você fez aqui, vai encostar bem na beiradinha do retângulo, a régua. Lá no 1 centímetro que você marcou na parte de baixo, vai traçar uma linha e vai tirar. Essa modelagem aqui, ela tem esse formato aqui, né? Ela vem aqui, enviesando aqui pela parte de baixo, tá? E é assim que a gente faz esse detalhe, tá? A gente vai tirar 1 centímetro aqui embaixo, vai ficar com 40 aqui, 39 aqui embaixo. Ok? É isso, basicamente, a sua modelagem, tá? O resto vocês vão entendendo no decorrer da aula, então por isso precisa assistir a aula inteira para entender a proposta, o projeto, para você decidir se você quer investir em fazer a bolsa ou não. Então, vamos lá. Aqui, essa bolsa, a gente vai ter duas pences, tá? Essas duas pences, elas vão ter 4 centímetros de altura por 5,5 de largura aqui embaixo na pence, ó. Ela é desse jeito aqui o desenho, tá? Vai ter 4 de altura, da base aqui da minha modelagem até em cima. E aqui, aí você vai medir o meio, fazer uma linha igual eu fiz aqui, fazer um traço no meio, medindo direitinho. E aqui você vai traçar 5,5, vai medir 5,5, vai fazer um ponto aqui, né? Um ponto no 5,5. Enfim, você coloca a régua, né? Ela dá 5,5. Você vai marcar o meio, fazer um traço reto. E aqui o 5,5 você vai marcar. Agora a distância daqui da minha bordinha, já tirado 1 centímetro, tá? Pra cá, até o meio da minha pence, tá? A distância que vocês vão colocar é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil para eu não medir, né? Para eu não errar a medida que eu vou passar para vocês direitinho, ó. 9 centímetros, tá? 9 centímetros daqui para cá, tá? 9 centímetros daqui para dentro, até o meio. Lembrando que essa medida é daqui, menos 1 centímetro, que a gente já fez o enviesado aqui, até o meio, o ponto do meio aqui da minha pence, tá? Não é o começo dela aqui ou o finalzinho aqui, não. É o meio dela, tá? É 9 centímetros, onde tá meu ponto aqui na parte de cima, que tá medindo 4.
aqui, tá? Então, você mediu aqui, aí você vai vir aqui nesse meio, né, e vai vir aqui marcar o meio de 5,5, vira aqui, ó, e aqui você vai achar direitinho a sua medida, tá? Metade de 5,5, você vem aqui, metade para um lado, metade para o outro, e você vai ter esse desenho aqui. Exatamente assim. Se você não entendeu o meu sistema de medida, pode fazer o seu próprio também. Você pode vir aqui, medir para dentro, escolher o lugar, desde que você siga mais ou menos os parâmetros que eu estou te passando aqui, a sua bolsa também vai dar certo. Ou pode seguir exatamente. Qualquer dúvida é só me mandar nos comentários, ou manda no Instagram, né, que está na descrição do vídeo, que eu te respondo pessoalmente. As meninas falam, a gente conversa bastante por lá, esclareço bastante dúvida sobre modelagem, sobre as modelagens que estão à venda, sobre as peças como são feitas, enfim. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar lá no Instagram, tá? E aqui eu não cortei, mas vocês vão vir aqui e vão medir, ó. Vamos fazer uma curva, marcar, peguei a minha régua de cantos e curvas que não tá aqui, fiz aqui no canto uma curva de 3 centímetros e cortei. Vocês vão entender direitinho quando eu costurar na bolsa, tá? Aqui no canto eu fiz uma curva, eu só não cortei aqui da minha modelagem, mas eu fiz uma curva de 3 centímetros, tá? Eu cortei no meu sintético. Deixa eu colocar a modelagem ali. Então agora vamos ao ao nosso... Como eu chamo isso aqui mesmo? Esqueci. Ah, vamos lá, isso, o plano de corte aqui da nossa bolsa, um plano de corte, que eu chamo isso aqui, né, quando eu venho apresentar para vocês todas as partes já cortadas no principal e no forro, né. Então vamos lá, a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer 2 bolsos, tá, minhas bolsas não tem bolso, mas essa é uma bolsa grande, eu decidi colocar bolso nos 2 espelhos do forro, né. Eu vou medir aqui, esse bolso maior, esse aqui, acho que esse aqui é maior que o outro, não sei já, mas... Esse bolso, ele mede 23 por, deixa eu medir a metade, que eu já sei te falar. 23 por 30, tá? Eu cortei inteiro assim, ó. Vinquei no meio, que eu vou dobrar ele depois do avesso, né? E vou fazer a costura dele aqui fechando, desavesso e acoplo no corpo da bolsa. Um bolso simples. E para dar um charme, eu cortei aqui, ó. Você pode cortar tipo no Montana, tá? Que eu cortei laranja, porque o tirante da minha bolsa é laranja, tá? Você pode usar a cor que você quiser, no sintético, tipo Montana, Ipanema, qualquer um de corte a fio, tá? Se você quiser, isso aqui é opcional, é decoração, eu vou colocar aqui uma palhinha assim no bolso, tá? Então, vamos lá. Comecei pelos bolsos, comecei pelo forro da bolsa, né? Então, vamos continuar pelo forro. Do outro lado eu fiz a mesma coisa, só que eu cortei para aproveitar a sobra de cetim, cortei 2 vezes, mas pode cortar inteiro se você quiser. O outro bolso mede 23 por 15,5, tá? A gente reaproveita a sobra, ó. Tinha um pedaço de cetim, outro pedaço de cetim. Esse aqui tá até com uma dobrinha, ó, defeito de fabricação, que vai ficar pro lado de dentro do bolso lá embaixo. Então nem vai atrapalhar. A gente aproveita toda a sobra de material que a gente tem, quando dá para fazer uma pecinha a gente usa, né, para economizar mesmo. Aqui meu sintético, meu artigo pegou cola aqui. Bom, o que mais? Aí eu vou continuar no forro agora primeiro com vocês, para depois trazer o principal, tá? Aí vamos cortar o forro, tá? Essa bolsa, eu fiz o quê? Eu não separei o fundo, tá? Eu não quis separar, ó, dá um corte bem grande, ó, tá vendo? Esse aqui é o forro, cetim dublado, tô usando, da cor nude, comprei lá na Personal Art, tá? Então aqui, ó, cortei, marquei, desenhei as pences, ó, cada uma no seu lugar, de acordo com a minha modelagem, tá? Precisa seguir a modelagem para não errar o lugar, não ficar torto, tá? E aqui tá aquele corte que eu falei pra vocês, ó, eu fiz a curva de 3 centímetros, né, no final do forro, da minha modelagem, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa, ao invés, quando você for cortar, você vai pegar a modelagem, colocar aqui, cortar um lado, marca aqui o meio, vira ela aqui e corta do outro lado sem separar. Ou, se você quiser separar, pode cortar 2 espelhos que dá na mesma, tá? 2 espelhos, aí você vai fechar o fundo e vai modificar a sua pence, né? Você vai ter que ver, porque você tem que ter a margem de costura. Como é que o meu forro, aqui a emenda, ele é inteiro, tá vendo? Até fiz um risco aqui no meio,
Como aqui a emenda, ela tá, como aqui tá inteiro, eu não perco medida aqui na pence. Se você tirar meio, você cortar isso aqui, você vai ter que colocar pelo menos meio centímetro mais de cada lado da margem de costura, para você não perder a medida da pence, tá? Que ela vai perder meio centímetro de cada lado. Então aqui, como tá inteiro, não tem essa questão, então não me preocupei, tá? Você vai cortar a modelagem inteira ou separada, contando com a modificação que você vai fazer na sua pence, de medida por conta da pence, das duas pences aqui, ó, desenha, a gente vai precisar desenhar elas direitinho assim, ó, tá vendo? Desenhar o balãozinho, porque depois na hora de costurar a gente não se perde, tá? Duas pences aqui, tá? Aqui tá o meu principal, cortei, né? Eu cortei esse sintético é o Prada preto, fundo de malha 0,8, costura tranquilamente na máquina doméstica, mas usa sempre uma agulha de calibre maior. Pode usar uma agulha 18 para costurar um sintético desses, tá? Se você gostar de usar a agulha 20, é que você fala, olha, professor, eu fico segura usando a agulha 21 na minha máquina doméstica para costurar sintético. Então, beleza, pode utilizar. Mas uma 18 é suficiente para o Prada, tá? Agora, onde estiver montando, vai devagar, né? Como nos detalhes dos bolsos, né? Então, eu cortei, voltando aqui, eu cortei a minha modelagem, então, aqui, né? Você cortar uma vez só ou duas vezes, no sintético. Forro, uma vez, assim, inteiro, né? Sem separar, ou se for separado duas vezes no forro. Os dois bolsos, né? Eu não posso tomar cuidado com como eu dobro para não marcar aqui. Aqui os dois acabamentos do bolso interno da bolsa, tá? E aqui eu tenho os meus dois tirantes de alça, tá? Aqui eu usei uma reguinha que eu comprei na oficina dos Badulacs. Quem usa etiqueta em bolsa sabe que loja que eu tô falando, oficina dos Badulacs, né? Onde a gente compra etiqueta para colocar nas bolsas. Tá? Eles têm Instagram, é só procurar, oficina dos Badulacs. E lá eu comprei esse kit de réguas aqui, ó. Vendo? Ela vem com régua, é um gabarito de tirantes, ó. Tirante com acabamento, tirante com acabamento, e esse daqui, ó, que é o que eu usei para fazer esse daqui. Tá? Coloquei em cima, cortei, tá? Você vai fazer também no sintético corte a fio, tipo Montana, Ipanema, Soft Color, Ipanema, qualquer um de corte a fio, tá? São os tirantes da bolsa. Eu cortei ele inteiro assim, você vai precisar de uma peça inteira. Se você não tem isso daqui, pode fazer só um retângulo, faz uma curvinha nas pontas, assim, um retângulozinho. Esse daqui tem 5 centímetros, se não me engano, 5 centímetros tem isso daqui. 5 por, deixa eu já ver pra vocês, você já fica com a medida, se você não tiver um gabarito. 5 por 11, tá? Aí você pode pegar fazer um retângulo de 5 por 11 e fazer um detalhe nas pontinhas, pode fazer um detalhe no meio, se você tiver como fazer certinho a curvinha, ou uma setinha, né, tipo cortar assim, de um lado e do outro, você que escolhe como decorar, tá? Ou 5 centímetros, acho que tá uma boa medida, tá? 5 por 11 tem o meu gabarito, e vai ter suas pecinhas assim, sem esse detalhe ou com esse detalhe, você quem escolhe, duas vezes, tá? Ferragens dessa bolsa, você vai usar 2 meio argolas, por enquanto, pra gente construir a bolsa, 2 meio argolas de 3 centímetros, porque é a distância que tem aqui, 3, tá? E um cursor de zíper. No mais, um pedaço de zíper aqui, que eu peguei esse pedaço de zíper, ele tá bem grande, tá? Ele tá aqui com 60, 70 centímetros, mas não precisa. A boca da bolsa tem 40, uns 43 centímetros de zíper, tá? Bom, então vamos costurar o primeiro bolso antes de começar a costura. Como eu faço em toda introdução de aula, minha máquina é uma Jack A2, uma reta industrial. Estou usando a agulha número 18 para esse projeto. Linha de nylon 60 na parte superior e na bobina da minha máquina, tá? Se você for utilizar a máquina doméstica, você vai utilizar uma agulha 18 ou superior a 18, tá? Se você já costura sintético, pode usar a que você está acostumado a usar, né? Proceder como você está acostumado a proceder. Para um sintético 0,8, como Prada, sem estruturador nem nada, né? Linha de nylon 60 na parte superior da máquina e na bobina da máquina doméstica a linha de poliéster, tá? Regra de se seguir.
tá? Aqui, então, eu tenho o primeiro bolso, peguei aqui o cetim dublado, ó, virei do avesso, tá? Aqui eu já tenho essa parte pronta, então agora eu vou costurar, vou fechar um lado e o outro, tá? Um pé de máquina de distância, tá? O meu pé de máquina aqui é de meio centímetro. Vou usar aqui um pé de máquina no ponto 3,5 para poder fechar aqui. Retrocesso do começo e no final, tá? Fecha um lado, agora vem, fecha o outro. Passar aqui a linha de novo. Quando a gente costura com cola, ou fita dupla face, ela vai danificando a agulha. Essa agulha é bem nova. É de uma troca recente, mas ela danifica ali, vai grudando o adesivo na agulha. Ó, costura simples, básica, retrocessinho ali no começo e no final. Tá? Aqui eu vou dar refiladinho nos cantinhos, ó, uma arredondadinha para ajudar na hora de virar, ficar com o canto mais arrumadinho. Se quiser pode dar refiladinha, se ficou muito largo, o pé de máquina tenha 0,75 ou mais, você pode vir refilar, tá? Deixar bem fino aqui, não tão junto da costura, mas pode deixar bem fininho aqui na hora para poder desvirar esse bolso. Ou fazer como você já está acostumada a fazer sempre, tá? Eu aqui não tenho muito familiaridade com bolso, e sabe que vocês que acompanham os vídeos aqui já estão bastante aula que tem aqui. Eu não gosto de bolso, então só quando o cliente pede, né, tá? A minha bolsa, quando é encomenda, geralmente eu coloco bolso, independente do cliente pedir ou não. A não ser que seja uma bolsinha que não caiba bolso, como a de gatinho, por exemplo. Né, ali eu não coloco bolso, porque é uma bolsa que não tem essa proposta, né? Mas dependendo do tamanho da bolsa, do tipo, eu coloco bolso. Que a cliente sempre espera que tenha bolso, numa bolsa. Então a gente já coloca. Ó, fechei assim, ó. Fiquei, tá vendo? Fechadinho aqui, né? Agora eu vou fazer o acabamento aqui em cima, tá? Vou virar, a gente vem e vira aqui os seus cantinhos pra dentro, ó. Faz tipo um virado mesmo. Dá pra fazer um virado aqui, facilita, né? Eu já vou deixar um virado feito nas duas extremidades. Fica mais fácil pra fechar depois. Só juntar e fechar. Aqui, ó, vou fazer aqui, vou clipar. Ó. Assim, eu venho e clipo aqui. Ó, vejo certinho. Assim, ó, a gente vem e faz uma costura direta aqui, fechando a peça. Aqui eu vou fazer uma costura bem na beiradinha, ó. Tirar o ar de dentro aqui do bolso. Costura no 3,5, tá? O meu ponto de fechamento é o 3,5, como vocês já sabem, e o de decoração aqui, o ponto de acabamento, é o número 5, tá? 3,5 e 5. Eu até uso o ponto número 4 quando eu tô costurando montana, alguma coisa assim, né? Tá? Aqui a gente vai fechar essa beiradinha.
Aqui meu até... Aqui eu não vou preocupar se sair um pouquinho da reta, porque aqui agora eu vou colocar aquele meu acabamento aqui em cima, tá? Onde eu fiz essa costura. Agora eu venho e coloco aquele acabamentozinho que eu tenho aqui, ó, do sintético de corte a fio. Eu vou acoplar ele bem aqui, tá? Essa parte aqui a gente não costura mais, então aqui eu vou colocar um dupla face. Vou medir aqui, vou colocar até em cima do bolso para já ficar o tamanho certinho. Vou colocar aqui bem na beirada, não lá em cima não, tá? Vou colocar assim no rumo da costura, deixando a margem da costura assim pra parte de baixo aqui. Ó, deixa eu fazer isso aqui assim, dupla face. Venho aqui, tiro a película, gruda bem. Venho, tiro a película de proteção da fita. Tá? Vou pegar aqui minha fitinha de acabamento e vou colocar aqui, ó. Passando até passar, deixar passar um pouquinho, colocar a fita aqui, que tá bem retinho o corte. Deixar passar um pouquinho, pra não aparecer o cetim. Tá? Deixar pelo menos uns 3 milímetros, tá? Porque assim o cetim não aparece aqui. Vendo? Aqui deixando assim, tá tortinho, porque aqui ficou tortinho, mas eu não me importei, que isso aqui vai ficar lá pra dentro, isso aqui vai ficar assim, acabamento perfeito pro lado de fora, tá? Agora eu vou arrumar aqui a minha linha, que a minha linha desfia. Mesmo com a agulha nova ela tá desfiando, mas pode ser essa cola de dupla face, ó. Não sei se dá pra ver. Sai na mão, assim, cola que vai pegando na agulha. Dupla face, ela facilita muito a vida, mas ela tem tudo tem os dois lados, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, que é justamente esse, dessa colinha dela, que quando pega nas coisas, se não deve, é péssimo, né? Deixa eu ver aqui, eu vou refilar já aqui meu artigo aqui, ó. Cortar de um lado e do outro rente, com cuidado para não cortar o bolso. Tá? Tirar aqui. Ó, vamos lá. Tirar o ar desse bolso, que fica cheio de ar, coitado. Agora eu vou fazer uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Só duas costuras retas, uma aqui em cima, de beiradinha aqui e uma aqui, tá? Não vou... Aqui não dá costura de beiradinha, porque tá uma distância, né? Deixa eu ver aqui como eu soluciono aqui. Eu tenho que costurar um pé de máquina aqui. Isso, um pé de máquina aqui. Vou costurar. E aqui eu faço uma de beiradinha, tá? Ponto número 5, que é o de acabamento. Vamos lá. Um ponto. Não vou dar nem retrocesso, vou só costurar direto. Chegando aqui no final, ó. Vou dar um retrocesso. De mania, eu falei que não precisa de retrocesso, mas a gente faz por default, né? É o hábito que faz a gente dar o retrocesso ali. Como não dei retrocesso aqui, faltou um ponto. Mas é isso aqui, tá? E agora eu vou fazer a costura de bordinha aqui do outro lado. A linha da bobina tá aqui saindo. A linha da máquina tá desfiando. Sem parar. Essa máquina tá precisando de uma manutenção a sério. Aí eu faço manutenção nela, mas eu não sou mecânica, né? Eu faço o que eu posso com o pouco que eu sei. E dá certo, ela costura super bem, não tem nem o que reclamar, mas às vezes dá uns chutes. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer uma costura de beiradinha aqui, ó. A uns 2 milímetros, tá, da borda. Ponto número 5 ainda. E vou direto também, não vou retrocesso, não vou fazer não. Agora eu lembrei aqui, eu não fiz retrocesso no final também não. Agora eu esqueci, não fiz retrocesso. Vou ficar com a costura aqui do fundo, ó. Aqui juntou a linha. Junto só essa linha que tá presa aqui no meio, gente. Bom, é isso então. Vou fazer isso agora no outro, né? E volto pra gente poder
fazer aqui dar uma sequência aqui da segmento. Já costurei a minha barrinha aqui. A costura de bordinha aqui, um pé de máquina foi perfeito para a distância que eu deixei. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, do outro bolsinho, o mesmo acabamento, e volto pra gente colocar esse bolso no espelho. E essa é a parte mais difícil dessa bolsa, pode crer. Bom, então agora a gente vai pegar os bolsos aqui, ó, costurados direitinho, né? Os dois bolsos com acabamento que eu coloquei. O acabamento pode costurar na beiradinha aqui em cima e a beiradinha embaixo, que fica bem bonitinho, né? Aquele jeito que eu coloquei de um pé de máquina foi porque eu colei. Pode colar bem em cima, assim, no cetim, ó, na bordinha, e costurar de bordinha que fica melhor. Tá? Que eu fico tendo ideias no meio do caminho, aí depois a coisa não fica tão bonita para mim, pro meu lado, não. Às vezes não dá certo. Eu já falo para vocês, pode fazer sim. Aqui, peguei minha modelagem, ó, e marquei metade do bolso, tá? Aqui, marquei 11,5, né? Marquei aqui mais ou menos 11,5, isso, 11,5 por 15, que é a altura. Eu marquei 15 de altura, a 8 centímetros aqui da parte de cima da modelagem, ó. Marquei 8 centímetros aqui, ó, com a sovela, né, com o agulhão. Marquei 8. Aí daqui pra cá, marquei 11,5. 15 aqui do ponto que eu marquei de 8, eu marquei 15 até aqui embaixo, né, e marquei também aqui 11,5. Assim, quando eu abro, aí você marca, abre a modelagem. Eu tenho aqui de um lado tá riscado, do outro lado só tá furado. Posiciono essa modelagem aqui. Posiciono ela aqui em cima, ó. Pego aqui a canetinha de marcar sintético. Essa caneta aqui é bem forte, a tinta dela. Pega aqui, ó. Posiciono, marco certinho, ó. Posiciono bem direitinho aqui, bordinha com bordinha, né, da minha modelagem, ó. Gente, não sei como se faz bolsa sem ter modelagem, de verdade, viu? Olha, posiciono aqui, venho e marco, né? Vendo, dentro dos pontinhos que eu deixei, que eu marquei, que eu fiz aqui com a sovela, ó, eu venho e marco os pontinhos onde eu vou acoplar no bolso, tá? De um lado, você pode fazer essa marcação para tamanho de bolso que você fizer. Aí você coloca bolso 1, escrito aqui, bolso 2 na linha que você precisar demarcar e furar para o segundo bolso. Ó, vai ficar desse jeito e você vai conseguir posicionar perfeitamente aqui os bolsos. Aqui ficou as 4 marquinhas que eu fiz. Aqui tá o ventilador. Aqui tá ventando desse jeito aqui nas coisas. Mas acho que essa minha marcação não ficou certa, não. Eu não tenho nenhum bolso desse tamanho. A minha marcação foi bem... Eu fiz uma marcação muito grande, não era... Meu bolso inteiro tem 21, eu marquei com... Se de onde eu tirei 23, ele tava com as margens, né? Não repara não, gente, isso acontece. Nas melhores famílias aqui. Agora mas eu não vou lançar a mão. Você pode fazer isso que eu te falei. Precisa ser 11 centímetros, 11,5, né? Vai pegar, pede o que eu não fiz. Pega o bolso acabado, médio, ó, 21 por 14,5. Tá aqui, 21 por 14,5. Faz essa marcação na modelagem e faz o que eu ensinei para vocês aqui que dá certinho. Aqui no meu caso, como eu ignorei a lógica, então eu vou pegar a régua, vou posicionar ela aqui para poder deixar meu bolso retinho, tá? Onde eu vou posicionar ele aqui. Sei que eu não gosto de trabalhar com bolso, nunca é à toa, né? Que a gente não gosta. Então eu vou colocar ele aqui e vou passar uma costura que vai vir aqui, descer aqui e aqui. Como vocês estão acostumados a colocar bolsa em qualquer bolsa, tá? É só vir e fazer esse detalhe aqui de colocar ele. Eu vou medir o meu aqui certinho. Agora só passo a minha costura. Vou passar a costura e já vem com o bolso costurado para a gente economizar tempo de aula. Prontinho, eu tenho os dois bolsos aplicados aqui no corpo da bolsa, né? Certinho aqui, ó. Uma aqui, outra aqui. Vamos agora, então, para
Vou fazer o virado aqui em cima e vou fechar esse forro. Ah, não, fazer o virado aqui em cima pode até ser. Vamos fazer o virado aqui em cima e vamos para a parte, uma das partes mais importantes dessa bolsa, né? Se alguém saiu, só usou as medidas, pegou as medidas e não assistiu o resto da aula, talvez a pessoa, que se tiver já o conhecimento, tudo bem, senão não vai acertar a nossa pence, né? Que a gente não vai costurar essa pence da maneira usual, né? Que a gente está acostumado. Ah, sim, eu falei o virado, não falei a margem, né? Esse virado aqui é de 1,4 centímetros. Tá? Isso é importante a aula, porque a gente vai lembrando de detalhes que às vezes a gente não passou e vai passando no decorrer da aula. Então, se você assistir a aula inteira, você tem todas as informações pertinentes para que o seu projeto funcione, dê certo. Eu vou fazer aqui, ó, o virado de 1,4 centímetros, tá? Esse aqui não estou fazendo virado de que eu gosto de 1 centímetro, não. Esse aqui que eu quero perder pouco a altura do... só meio centímetro mesmo. Menos de meio centímetro, na verdade. Não. Ó, fazer aqui o virado da bordinha. Tá? A gente faz uma linha, né? Desenha para ficar mais fácil se orientar. Na hora de fazer o virado, que ele vai ficar tudo bem certinho. Se você for na intuição, é bem provável que pode ficar um pouquinho torto. Tá? E assim com a linha, a gente desenha uma linha, ó, o virado fica perfeito. Tá? Então vamos criar as pences, tá? Vou criar as pences, vou finalizar o forro para a gente poder adiantar. A gente aqui tem duas pences, tá? Esse precisa ser o desenho das pences, tá? Precisa ser esse. Você vai fazer ele integral, ou de um lado e do outro do espelho. Vai fazer um risco no meio de cada um para ficar unidos esses riscos, tá? A gente vai pegar o risco dessa pence aqui, a gente vai costurar ela não assim. Então, a gente viria e costuraria ela, né? Aqui a gente juntaria as pontas nesse sentido. A gente vai fazer o contrário aqui. A gente vai unir. Esse fica tipo parecendo um balãozinho, né? Aqui pelo meio. A gente vai dobrar assim, ó. Tá? E vamos unir aqui essas duas partes para costurar, tá? Como você fez o risco no meio para te orientar, aqui meu bolso tá difícil de virar por conta do artigo que tá na beiradinha dele ali. A gente vai pegar aqui a linha, dobrar em cima da linha que a gente fez central, por isso que precisa fazer uma linha no meio, né? Para poder costurar aqui e fechar essa pence. Então, tá aqui, ó, a pence tá certinho, né? Eu vim aqui, dobrei na linha que a gente faz aqui no meio. A costura agora é nesse sentido, ó. A gente vai fechar a pence nesse sentido aqui. A gente vai fechar ela aqui assim, tá? Nesse sentido aqui. Tá vendo o desenho do triângulo? Aqui tá de coisa pra cima, né? A gente vai fechar esse triângulo aqui. A gente vai vir costurar aqui e aqui. Pronto, trouxe vocês mais pra perto, mas só pra poder acompanhar aqui, ó. Vamos fechar o triângulo, ponto 3,5, ó, retrocesso no começo e no final. Chego aqui no centro do triângulo, giro a peça, levanto o focador, né, gira a peça, tá? E vou fechar aqui, ó. Ah, meu corte de linha deve estar dando tweet. Ele não tá cortando a linha da máquina, ele pode estar com probleminhas. Então aqui, ó, eu já costurei o outro lado. Deixa eu afastar a câmera um pouquinho, vai balançar, mas eu acho um pouquinho mais dá, tá? Ó, a gente vai ficar com os dois lados costurados assim, pregadinhos aqui, ó. Costurei esse lado, costurei o outro lado, tá? Agora eu vou vir aqui e vou juntar os dois lados, tá? Fechando até aqui, que a gente fez a curva. Se você costurou separado, também vai juntar os dois espelhos e vai fechar aqui, de um lado e do outro, com um pé de máquina, tá? 0,5 centímetro aqui. Tá? Ponto 3,5, o ponto de fechamento. Nem vou trazer para pertinho, porque aqui é só a costura de fechamento até lá embaixo, tá? De um lado, depois do outro.
Né? Se já fez, faça o virado antes ou depois, né? Como você preferir também. Às vezes a pessoa prefere fazer o virado depois de costurar, também pode ser, tá? É bem rapidinho, aqui tem a curvinha, né? A gente vem, respeita, faz essa curvinha bem feitinha. Esse balãozinho vai dar o volume que a gente precisa na parte de baixo da peça, tá? Eu vou finalizar aqui da curva, ó, dar um retrocesso, tá? E finalizei aqui a minha curvinha. E vou fazer a mesma coisa agora do outro lado, né? Vou começar aqui da parte de baixo, da curvinha, e vou subir direto até, mas a cuidar de cima, né? Porque a gente consegue o alinhamento perfeito aqui. Deixa eu colocar uns clips. Meu corte de linha tá com problema. Não sei se é isso que tá desfazendo. Quando eu corto a linha, ele desfia a ponta da minha linha. Eu preciso chamar um mecânico aqui para dar uma olhada na minha máquina. Aqui na minha cidade é tão difícil mecânico para máquina de costura, cidade pequena. É bem complicado. Vamos ver. Vamos lá. Ó. Tá? Bordinha com bordinha, ó. Retrocesso do começo e no final. Só fechar um lado e o outro agora. Opa. Acelerei bastante aqui agora. Agora vem, faça a curvinha aqui, ó, no forro, retrocesso aqui no finalzinho da curva. Prontinho, tenho costurado os dois lados do forro. E agora, deixa eu cortar esse excesso de linha aqui. Prontinho, agora deixo o forro assim, que a gente vai usar ele nesse sentido. Dois bolsinhos, ó, dentro da bolsa, dois bolsos. É uma bolsa grande. Deixa eu se reservar aqui. Bom, dando sequência na aula, então agora que eu levei para vocês que eu tô usando o comprada preto, eu escolhi usar a linha marfim, tá? Para contrastar mesmo. Se você ficar mais à vontade, pode usar a linha da sua preferência de cor, obviamente, mas a linha preta também, se for sintético preto. Aqui eu quis usar a linha marfim para contrastar mesmo, eu acho que fica bonito. A costura fica mais... se torna parte do adorno, né, dos adornos da bolsa. Bom, vamos lá, então. Eu fiz aqui o virado, igual ao forro, uma margem de 1,4, tá? De centímetros de virado. Fiz o virado e já passei a dupla face, ó. Com a distância, eu vou colocar o zíper, ó, tá vendo? Eu não coloco aqui em cima, para não ficar aquela colinha da dupla face aparecendo aqui em cima. Então, eu coloco sempre essa distância aqui, ó, no final do virado, tá? De um lado e do outro, ó, tá vendo? Dos dois lados, tá? No meu espelho. Vou vir aqui, tá? Vou posicionar, vou tirar aqui a fita, ó. Colocar direito do meu zíper com o avesso aqui do meu sintético, tá? Vou posicionar o zíper aqui, ó. Tá? E vou colocar, eu peguei um zíper de um tamanho sobrando mesmo, um tamanho um pouquinho maior, se fosse 43 centímetros, acho que eu peguei uns 45, tá? Eu gosto que tenha sobra para eu não passar sufoco com o zíper depois. Ó, vou vir aqui, vou escolher a distância que eu quero colar, tá? Direitinho. E vou começar daqui para lá, ó. Vou colando aqui, tá? Tentando manter a mesma distância, tá? Para o zíper ficar bem bonitinho. Aqui tá um pouquinho mais para fora. Vou colocar um pouquinho mais para dentro aqui, ó. Vai ficar melhor, vai ficar mais uniforme. Isso. Tá? Vou bater aqui com o meu martelinho, ó.
reforçando aqui o meu virado, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado, né? Vou trazer aqui e vou colar. Depois a gente destaca o zíper, tá? Deixa eu vir aqui do outro lado do virado, ó. Já vou colocar outra parte do zíper e destacar. Ou já pode, nessa hora, destacar um lado do outro. E vai colocar etiqueta de metal, pode. Esse é o momento, tá? Espelho livre, ó, sem costura, hora de posicionar a etiqueta, presta atenção nas pences, vocês já viram como costura a pence, então presta atenção, pensa bem em como ela precisa ficar posicionada, o tamanho do espaço que vai ser gasto, posiciona a etiqueta, né? Pode já colar, costurar, pode já posicionar essa etiqueta no espelho da bolsa, esse é o momento. Aqui agora eu vou posicionar igual eu fiz do outro lado. Isso aqui não tem segredo, tá, gente? É só de acordo com o gosto. Se gostar que apareça bastante zíper, pode deixar aparecer bastante zíper. Se gostar que o zíper fique bem. Lembrando que existe uma distância, né, que tem que deixar para o carrinho do zíper correr aqui. Tirando essa distância, é do jeito que você preferir. E na hora de costurar, ó, certinho, né? Ó. Tá acopladinho aqui meu zíper já. Eu vou abrir, já tá colado, né? Queria colar o bati pra ficar bem coladinho, esse daqui não. Ó, colei, separo agora as duas partes do zíper. Né? Deixa eu reforçar aqui assim, ó. Bem coladinho, certo? Agora eu vou fazer as pences da minha bolsa. Aliás, antes disso, deixa eu passar uma fita dupla face. Não sei se eu passo aqui no espelho, aqui já no zíper, ou se eu deixo para passar. Vou passar, colocar no forro da bolsa. Né, no colarinho ali, no virado do forro. Na hora que a gente poder acoplar aqui e costurar. Fazer o fechamento, né? Então, ó, vou vir agora fazer a pence do espelho. A mesma coisa, tá? Triângulozinho, ó, nesse sentido. Vou ir aqui na linha que a gente fez. Marco, eu já deixo marcadinho, ó. A linha retinha aqui do meio. Venho e já vou costurar aqui, fechar esse primeiro triângulo e depois o outro, tá? Ponto 3,5, que é o nosso ponto de fechamento. Ó, posiciona aqui. Venho com retrocesso até no comecinho do triângulo, tá? Venho, ó, paro no meio, viro e fecho desse lado. Gente, vocês entenderam bem a lógica desse triângulo, né? Como a gente faz. Ui, eu entortei, acabei de entortar. Isso, não, entortei, mas desentortei. Fiz a costura direitinho aqui. O meu corte de linha tá danificado. As lâminas, né, que fazem o corte de linha, acredito. Porque às vezes ele corta, às vezes ela corta, às vezes não. Ou é só porque a gente tá gravando aula. Quando tá gravando aula, acontece de tudo um pouco. Você nem repara, vocês nem reparem, porque quando a gente tá gravando aula, acontece de tudo um pouco. Até avião do circo passa aqui. O avião anunciando o circo na cidade na hora da gravação da aula. Agora o outro triângulo, vou fazer a mesma coisa, ó. Vem aqui, visto, costuro. Em qualquer material que você decidir fazer essa bolsa, o procedimento é o mesmo, tá? A técnica é a mesma. Aí você precisa adequar só, se for no tecido, precisar estruturar, provavelmente, né? Se o tecido já não for estruturado, dublado em algum material mais rígido, mais firme, então você vai precisar
provavelmente você vai precisar fazer um reforço nesse tecido, né? Como você está acostumado a fazer. E a técnica é a mesma, não tem diferença, tá? Às vezes as meninas me perguntam no Instagram se tem diferença, porque às vezes elas querem costurar a bolsa com tecido. Então a gente explica direitinho quais são as particularidades ou as mudanças que você precisa fazer, às vezes, para adequar uma peça ao material, né? O meu corte de linha, de fato, está soltando a linha toda hora. Agora a gente vai fazer o fechamento das laterais, tá? Das laterais da bolsa, igual a gente fez no forro. O zíper, tá? Eu vou deixar 1 centímetro aqui, tá? Na chegada. Não, mentira. Eu vou... Na chegada não, eu já vou tirar aqui um pedacinho, mais ou menos 1 centímetro, tá? Para facilitar o fechamento aqui. Apesar de que eu pensei em fechar até chegar no zíper. Na verdade, eu não vou fazer isso não, vou fazer aqui. Vou fechar até aqui, eu vou começar a costura daqui, do final do zíper para frente. Vamos ver. Vamos ver como é que ela vai ficar nesse sentido aqui. Ó, vou colocar até um clipezinho aqui para me ajudar a manter já fechadinha. Ó. Venho aqui do outro lado, curvinha aqui, curvinha certinho. Já coloco aqui a parte de cima, né? A gente vem aqui a linha, tá? Pontinha aqui com pontinha alinhadinha, pra gente ficar com isso aqui retinho. Tá? Distribuo o restante aqui. Pode clipar ou já pode costurar direto. Vamos fechar agora de um lado e do outro. Eu viro aqui do finalzinho do zíper, como eu já tinha alinhado, ponto 3,5, tá? Ó, retrocesso, tá? E vou fechar aqui. Um pé de máquina, tá, gente? Meio centímetro de margem de costura tem essa bolsa. Fazer a minha curvinha aqui, né? Bem certinha, que a gente quer que a bolsa fique no formato que a gente projetou. Ó. Fechei aqui minha curvinha. Do outro lado a mesma coisa. Começar de cima também, igual comecei do outro lado, tudo bem alinhadinho aqui. Posiciono, começo com retrocesso e vou fechando aqui. Fazendo a curva direitinho, retrocesso aqui na curvinha, prontinho. Costurar dos dois lados. Agora a gente vai desvirar a bolsa para dar continuidade aqui na finalização dela. Cuidado com o virado que a gente já fez, né? O Prada, ele amassa bem quando a gente vai desvirar. A gente vai dar uma amassadinha boa aqui. Dependendo da técnica da bolsa, ele amassa bem. Pode fazer aqueles picotezinhos aqui na curva, ó, se quiser. Dá pra ficar uma curva bem feitinha. Essa bolsa entrega um resultado bem diferente. E eu gostei bastante do resultado dela. Aqui a gente arruma as pences, ó. Elas dão um bom volume de fundo.
A gente pensa que ela não tem volume, né? Elas dão um bom volume no fundo. Se você não gostar ou não quiser que ela fique com esse biquinho aqui residual, que é o que eu mais gostei na bolsa, você pode fazer a curva maior. Pode curvar ela mais, que vai ficar boa, tá? Bom, agora aqui eu vou... A gente tem isso aqui assim, ó. A gente costurou só até aqui de um lado. E a gente tem aqui assim do outro. É exatamente isso que a gente quer de resultado, tá? Agora a gente vai pegar o forro. Agora eu vou reservar aqui o corpo da bolsa. Agora eu vou pegar aqui o meu forro. Vou passar dupla face aqui, tá? De um lado e do outro. Bom, aqui eu já tenho então o meu zíper aqui passado, a dupla face dos dois lados, em cima do virado. Não na pontinha, na parte de baixo do virado, ó, a pontinha que sobra, como sempre. Agora a gente vai fazer o quê? Acoplar aqui o forro dentro da bolsa, tá? A gente vai colocar ele aqui, ó, vestir ele aqui dentro da bolsa. Tá? Vestir, arruma direitinho. Não precisa ainda deixar totalmente assim organizadinho, a gente pode fazer isso depois que finalizar a bolsa. A gente só acopla, vê se tá tudo direitinho, o jeitinho, meio com aqui, ó, lateral com lateral, posicionada, né? A gente leva lá pra dentro certinho. E vamos agora colar o forro aqui em cima do zíper, né? Dessa área do zíper que a gente deixou aqui destinada para isso. Tirar o dupla face e acoplar aqui. Tirar a película e vou acoplar aqui, né, de onde está a minha costura, ó. Certinho aqui, costura com costura. Bem aqui no meio, do meio para cá. Isso aqui é uma coisa bem chatinha de fazer. Porque a gente não consegue ver do outro lado, né? A gente poder acoplar aqui. Então, o que a gente pode fazer é vir, às vezes eu viro assim um pouquinho, ó, o zíper pro lado de lá, e vou vendo aqui onde é que eu consigo ter bastante exatidão aqui, ó, tá vendo? Eu viro o zíper para dentro, a cremalheira do zíper para dentro e vou acoplando aqui assim. Tá? Geralmente a gente coloca um pouquinho mais para cima ao forro para ele poder não ficar com uma área sem costura. Essa é a dica, a gente coloca ele um pouquinho mais para cima, uns 2 milímetros acima do virado, dessa linha de virado aqui de fora. Tá? Essa é a grande dica, na verdade. Você coloca um pouquinho mais para cima, que ele costuma... Não pode ser tão para cima para não travar o carrinho do zíper, mas ele pode ser uns 2 milímetros acima, que assim você não deixa de costurar o forro nessa etapa. Então é isso aqui que a gente vai fazer, gente. Agora é só ir... Tá? Só ir colocando aqui um pouquinho acima, né? Uns 2, 3 milímetros acima do virado do lado de fora. E até chegar aqui no final. Já tô chegando aqui no final. Ó. Fica certinho aqui, ó. A gente vem, reforça isso aqui. Pode ser dupla face, pode ser também cola de contato, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado e volta pra gente fechar a bolsa na máquina. Prontinho, o meu tá aqui, ó, devidamente colado, ó, de um lado e do outro. Agora vamos passar a costura de beiradinha aqui, né? Porque a gente colocou o forro alguns milímetros aqui, ó, vendo? Pra cima dessa margem de virado. Então, a gente vai costurar aqui a uns 2 ou 3 milímetros, tá? Até uns 4 milímetros, tá? De distância. Segura o zíper, acopla direitinho aqui, ó. Tá? A gente vai costurar aqui de fora a fora, ponto número 5. Costurar até chegar do outro lado. Aí depois costurar aqui até chegar do outro lado. Vamos lá.
um ponto aqui, vou dar um retrocesso, tá? E vou seguir agora direto, costurando aqui a beiradinha aqui da bolsa. Vamos devagar aqui. Aqui é mais fácil, mas chegando na borda ali fica mais... Ponto número 5, tá, gente? Vamos retinho aqui. Aqui a gente segue bem reto, tá? Se descolar aqui o dupla face, a gente vem e acopla direitinho de novo, tá? Porque aqui fica mais apertadinho, mais justinho no final. Chegamos aqui, ó, um retrocesso, um ponto pra frente, corto ali a linha, né, se ela cortasse. Tá, ainda desfia, coitada. Eu tô vendo que a minha linha tá desfiando direto, é o... Aí, costura é feita, ó. Agora eu vou fazer a mesma costura do outro lado. E depois já fazer os acabamentos aqui no zíper, né? Colocar o cursor e fazer acabamento. Vamos lá. A dica do fundo pode ser uma curva maior, né? Como eu disse. Se você não gostar dos biquinhos, fica tipo uns dois, né? A gente faz o cantinho arredondado com uma curva de 3 centímetros, ela não é uma curva grande. Você pode fazer uma curva maior, se quiser que ele fique mais, né? Que saia, mas a curva pode vir daqui, do final da pence, até aqui, né? Que vai ficar redondinho com ela, tá? Aí é uma questão de gosto, escolha, customização do projeto, lembrando das medidas, né? Tem que ser todas seguidas direitinho, para não ter erro. Vamos lá, então, agora desse lado. Segura esse zíper que já tá costurado pro lado de cá. Uns 3 milímetros, mais ou menos, de distância, para poder ter certeza que eu tô costurando o forro. Ó, retrocesso. E seguir reto aqui. Só seguir costurar retinho. Não é difícil, não. Essa boca aqui de bolsa, sem estruturador nem nada. Chegando perto do final, ó. Bora lá segurar aqui aberto, né? Colocar aqui o... Trazer aqui pra cá assim, deixar bem retinho. Aqui você nem precisa vir até o finalzinho, tá? Aqui ficou mais ou menos 1 centímetro sem costurar, ó. Aqui assim, não tem problema. Prontinho, a gente tá costurado os dois lados já, né? Aqui nosso forro já tá costurado. Aqui é o corpo da bolsa, né? Certinho, ó. Né? Tá costuradinho, pregadinho. Depois a gente vem, arruma aqui esse forro lá dentro, põe tudo no lugar direitinho, né? Tá aqui costurado. Né? O Prada dá uma amassadinha, mas ele tem memória curta, ou seja, ele volta pro lugar. Agora a gente vai passar o zíper aqui no cursor. Deixa eu ver se eu consigo deixar assim, que eu consigo colocar aqui, assim, dá pra vocês verem. Se eu pausar o vídeo e voltar depois, é porque tá tenso de passar o zíper, tá? Mas acho que vai dar tudo certo aqui. Eu deixei um pedaço pequeno. Olha que eu cortei 45, hein? Sobrando um pouquinho para cada lado. Você pode deixar sobrando mais de um lado do que do outro, tá? Do que vai passar o zíper. A gente deixa sobrando mais. A gente vê o lado que o zíper entra, vai abrir e fechar a bolsa, deixa aquele lado sobrando mais. E fica bem mais fácil, né? Pontinha com pontinha, segura aqui para poder acoplar o carrinho aqui. Deixar bem alinhadinho. Vamos ver. A gente passar a zíper é levar um baile, né? Isso não tem muito. Às vezes é tão simples, rapidinho a gente passa, mas às vezes... Eita, ainda mais aqui que tá viradinho.
Eu tenho que entrar com o zíper bem alinhado. Por isso que é dificinho assim. Ficou mais pra cima, outro mais pra baixo. Você tem que abrir um pouquinho para voltar pro lugar. É onde ele desalinha. Acho que agora vai. E o pior é que a notícia triste é quando a gente passa, tem que tirar e passar de novo, porque eu preciso que fique fechado. Eu já fiz cada malabarismo para passar zíper, vocês não estão sabendo, gente. Ai, ai. De peça que eu esqueci, deu para abrir um pouquinho e ter que pensei, eu vou fazer o milagre de passar o zíper aqui. E você vai, fica suado, mas passa o zíper na peça. Agora eu vou abrir aqui só um pouquinho, porque a gente precisa de que fique fechado dos dois lados, por isso tem que passar, depois retornar e passar de novo com o carrinho aqui. Prontinho. Primeira vez, esse daqui deve ter entrado, esse daqui entrou torto. Agora eu vou passar e volto com o zíper já parado aqui no meio, tem que ficar fechado dos dois lados. Bom, aqui eu passei, deixa eu ajeitar a câmera aqui, balançar vocês um pouquinho. Aqui eu passei já o cursor, a gente tem aqui a sobra, ó, né, de zíper, deixa eu abrir um pouquinho só aqui a bolsa, ó, para poder me ajudar a ajeitar, porque agora eu quero abrir isso aqui, tá? Então eu vou vir aqui cortar essa sobra de... Opa! Cortar essa sobra de zíper, ó. Vou vir aqui, cortar o que tá sobrando dele aqui, em cima. E aqui também tem uma sobra boa, ó. Eu venho e corto, tá? Um lixinho ali. Vou queimar essa pontinha do zíper, bem queimadinha mesmo, ó. Se ela juntar não tem problema, é até bom. Dá um acabamentozinho. Já vou queimar esse lado de cá também. Ele vai formar esse cotoquinho aqui, assim mesmo. Essa é a ideia. Tá? Queimei as duas pontinhas. Agora eu vou vir aqui, vou abrir bem a minha bolsa aqui, ó. Fazer assim para ela abrir. Eu quero esse acabamento aqui. Quero que ela fique desse jeito, tá? Deixa eu afastar de novo. Eu quero que ela fique assim, ó. Vendo? Com esse formato aqui. Esse biquinho aqui e um biquinho aqui. Tá? Que é assim que a gente vai dar o formato. Agora eu tenho aqui os meus dois tirantes com cola de contato. Tá brilhoso. Tá brilhoso porque eu passei cola de contato. Vou pegar aqui, ó. Já vou passar a minha argola aqui. Tá? Do lado certo, né, minha filha? Ela entrou do lado contrário dela. Só para contrariar. Pronto. Aqui, ó, de um lado e do outro. E o outro, eu passei cola de contato em toda a extensão, tá? Tá todo brilhoso, ou seja, tá tudo aqui cheio de cola. Eu vou dar uma dobradinha com cuidado para não colar, né? Tudo. Vou vir aqui, ajeito bem no meio, veja que o desenho do tirante, né? Arrumadinho assim. Vou vir aqui de um lado, tá? E vou acoplar, aí você escolhe o tamanho que você quer deixar, tá? De tirante. Tá? A gente vai vir aqui, isso daqui é um trabalho assim, a gente vem aqui atrás, vê como é que tá direitinho. A gente começa a colar aqui pela parte de cima, ó. Olha, eu tô nem mexendo, mostrando na câmera, né? Ó, vem aqui pelo lado de cima, tá? Já vou colando, tem cola de contato aqui, ó. Já vou fazendo contato aqui, arruma meio argola no lugar certinho, ó. Vou alinhar o tirante certo, direitinho, bem alinhadinho, tá? Pra não ficar sobrando partes, tá? Veja se tá no lugar que eu quero, aqui ainda não tá, ó. A gente cola bem a parte de cima, a parte de baixo eu vou deixar aberto para me ajudar nesse sentido, que eu preciso disso daqui bem alinhadinho. Tá? O tirante fica bem no meio mesmo, bem certinho. Pode ser até um pouquinho mais para dentro. Eu vou olhando se tá direitinho onde eu quero. O tirante tá bem alinhadinho, as pontas.
eu venho e colo aqui o tirante da minha bolsa, tá? Ó. Eu colei o meu na pontinha aqui. Se você quiser cortar mais, você pode até refilar um pouquinho mais, né? Se der para refilar. Ou você pode deixar, na hora de fechar isso aqui, deixar um pouquinho mais aberto para ficar mais largo, tá? Não ficar tão... Ou cortar mais o zíper, enfim. Aqui o meu, para mim, tá bom, entendeu? Eu vou falando assim para vocês terem opções, caso não... Falar assim, ah, não, eu acho que eu queria que ficasse mais lá dentro, assim, um pouco mais para dentro, mais de um jeito ou de outro, eu não sei, depende do gosto de cada um. Deixa eu cortar até um pouco mais do zíper, ó. Que aqui tá muito grande pra fora mesmo. Deixa eu queimar a pontinha dele, como a gente fez da outra vez, ó. Vou vir aqui com esse lado aqui do tirante, igual eu fiz do outro lado. O ideal é que a gente meça, né? Deixa eu ver, começar a colar ele aqui. Só para eu poder ajeitar a pontinha de cima com a... Tô colando lá fora da câmera, né? Tô fazendo isso aqui, ó. Tô ajeitando o meu tirante, ó. Começando a acoplar a parte de cima dele. Ele fica bem retinho, bem bonitinho. Tá? Já vou colando, segurando, mas aqui embaixo tá aberto. Tem que ficar, né? Ó, eu fico com ele assim. Aqui ele vai colando e aqui fica aberto. Deixa eu vir aqui assim. Acoplar na minha bolsa. Deixando sobrar o mesmo tanto, né? Na mesma distância. Se quiser, pode medir daqui pra cá, fazer um risco. Tá? Da mesma altura de um lado, pra ficar da mesma altura de um lado e do outro. Aqui eu vou no olhômetro mesmo. Tá? Tem que ficar retinho, ó, o que sobra para cá tem que sobrar de cá. O que sobra aqui tem que sobrar aqui, de um lado e do outro, tá? Ó. Vem alinho e colo, tá? Finaliza essa colagem aqui. Tá? Minha argola tá soltinha ali dentro. Ó. E assim a gente tem as duas partes, ó, os dois tirantes acoplados aqui no corpo da bolsa. Tá? Para dar esse formato aqui que eu quero aqui na minha bolsa. Aqui eu vou colocar um pouquinho assim para dentro, tá? Deixar ele aqui assim, ó, com essas pontinhas aqui viradas para dentro. É uma opção, tá? Deixar assim, ó, ela não estraga e nada o modelo da sua bolsa. A pontinha que fica aqui, eu virei ela para dentro aqui, tá vendo? Aqui, da curvinha de 3 centímetros, a minha bolsa ficar num formato bem legal, porque essa bolsa fica bem legal mesmo, tá? Agora o que a gente vai fazer? Agora sim, para quem tá usando máquina doméstica, estiver usando montana, isso aqui é uma camada grossa, tá? Na reta também a gente vai devagar, tá? Uma camada grossa aqui para ser costurada. Aqui o ideal é que você venha e faça uma costura em volta aqui, né? Vem aqui, pelo menos aqui, tá? De um lado e vir aqui fazer uma costura de fechamento aqui do outro, para poder garantir que vai ficar bem preso isso aqui, tá? Então, aí vocês vão fazer a costura. Aqui agora eu não vou fazer essa costura agora. Quando vocês vão ver as fotos, ela vai estar costurada. Isso aqui é um pedaço de couro. Ele tá duplo, né? Tá dobrado aqui ao meio. Se eu costurar na máquina, não sei se a minha máquina aguenta esse fechamento com esses dois tirantes mais um zíper. Tá? E mais o sintético dobrado aqui ao meio, todas as camadas que eu tenho aqui, mais o couro, tá? Então é muito duro, tá? Um couro bem cartonado, vai ser muito duro de fechar, tá? Então eu consigo fazer esse fechamento na costura manual, tá? Eu vou fazer com 2 agulhas, igual a gente costura o couro, tá? Aí eu consigo fazer esse fechamento com a linha marfim, igual a linha aqui, ou a linha laranja, né? E eu vou ter a minha bolsa depois fechadinha. Quando vocês verem nas fotos, ela vai estar fechada, tá? Aí é isso aí, né? Essa daqui, deixa eu subir um pouquinho mais a câmera, só parar mais aqui no alto, né? O tripé tá velho, já não obedece mais. Aqui. Esse daqui é o resultado da nossa bolsinha, ó. Tá vendo? A gente tem folha lateral.
tem a profundidade, tem aqui a parte de cima. Aqui a gente coloca a alcinha e ela vai ficar uma bolsa assim, tá? O tirante eu coloquei laranja para dar um contraste aqui com o preto, né, do Prada, tá? Aí ela não vai ficar tão para baixo, tá? Vai ficar um pouco mais aberta, porque ela vai obedecer essa dobra que a gente fez aqui. Ela não é uma dobra grande, ela não vai ficar tão lá embaixo, tá? Mas na hora que você for usar assim, quando for abrir, abre a bolsa, ó, tá uma abertura bem ampla, espaço enorme, 2 bolsos, tá? Vai dar para carregar muita coisa aqui dentro, tá? Bom, então essa daqui, depois vocês vão ver no Instagram, fotos dela com a alça, tudo certinho, a costura aqui feita direitinho. Tá, vou costurar, vou colocar uns rebites. Aqui cabe 1, 2, 3 rebites, tá? De um lado e do outro, para ficar bem legal. Colocar a etiqueta certinho. E é isso aí, gente. É uma bolsa bem grande. Faça que você vai gostar do resultado. Aqui eu dobrei aquela pontinha para dentro, ó. Acabo deixando o fundo da minha bolsa bem plano. Acabamento bem bonito, ó, pro fundo da bolsa. Se quiser deixar aquele biquinho aqui para lado de fora, né, que fica, também pode deixar, um estilo diferenciado, tá? Ele não atrapalha em nada, ó. Dá para usar tranquilamente a bolsa, um fundo bem amplo, folhe bem amplo, tá? Uma bolsa bem grande. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de ir no Instagram para ver o resultado da bolsa com a alça certinho. Eu vou usar a alça especial aqui, alça chique. E é isso aí, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.